É um prazer estar aqui com vocês. Eu fiquei só ouvindo, né, esse primeiro aquecimento, porque compartilho aí desse momento da gente pensar, né, para onde a gente está indo. Primeiro agradecer a Beth, a Cláudia, a toda a equipe. Eu não sei quem me conhece, eu sou fundadora da Impacta. A minha trajetória, ela começou gostando de política, acho que aí fazer a gente fazer um resgate, né, antes de falar, e eu acho que a aula vai começar a falar de mudanças, né, e aí eu concordo com a Beth, com a Carla, que a gente não pode desistir, e faz parte mesmo, é complexo, né, e cada país tem o seu caminho, cada nação tem o seu caminho, mas eu também sou uma pessoa bem otimista. É uma espiral, às vezes, com retrocessos, né, mas eu acho que a gente tem aprendido, a sociedade civil brasileira, e aqui é um exemplo, e também vejo em outros movimentos, e eu acho que o American for the Arts mostrou ali naquele painel, né, eles estão há 60 anos, e não é só porque é da cultura, mas tem outros movimentos que não param, né, que também são responsáveis pela construção de um país, né, não existe um país desenvolvido se a sociedade civil não participa. E tem uma hora que ela tem que parar de participar? Não dá, né, então, por isso que não dá para desistir, acho que a Carla falou isso, né, aqui. Bom, eu sempre gostei de política, então eu tenho aí essa trajetória de trabalhar com isso desde a época da faculdade, e também trabalhei muitos anos na escola de governo, né, com Fábio Conder Comparato, Maria Vitória Benevides, que criaram um curso de formação de governantes depois do impeachment do Collor, e também, e aí eu me envolvi com formação política de lideranças de base, né, então eu acho que falar de advocacy, para mim, ela é uma estratégia para a gente trazer mudanças, né, então ao longo do tempo, além de que eu acho que é importante a gente saber como que a gente participa, como a gente entra no jogo, né, e aí entrar no jogo no melhor sentido, no sentido do esporte, que também passei muitos anos fazendo advocacy nessa área, a gente aprender como é que funciona e a gente realmente saber, quando a gente fala de lideranças comunitárias, desde os direitos até como funciona o Estado, né, e a gente, na escola, a gente aprende, né, o que faz uma célula, o que é uma mitocôndria, mas a gente não aprende o que faz um vereador, o que é política pública, né, assim, a gente tem uma educação cívica muito incipiente, né, então, quando você vai olhar, então, a formação política em lugares mais periféricos, né, você vê que as pessoas são, às vezes, enganadas, né, não sabe como, a gente mesmo não sabe como funciona, né, assim, nas nossas, às vezes, famílias e tal, a gente não... Então, eu acho que a formação política, a participação cívica, a cidadania ativa, tem tudo a ver com a advocacy, né, para começo de conversa. E o American for the Arts, eu acho que ele faz essa fala de que, assim, a gente precisa entrar nesse jogo, e a gente precisa ter ferramentas, né, e a gente tem que ter formas de nos financiar ou de nos ajudar, porque não é algo que dá para ir lá fazer, parar e ir embora, né, a advocacy, uma das coisas, né, para você trazer mudanças, tem que fazer continuamente, é um trabalho, se a gente pegar aí a história, por exemplo, da luta pelo fim da segregação racial nos Estados Unidos, você tem lá a Rosa Parks, você tem os grandes... Mas por trás tinha uma estratégia que durou anos, né, de litígio estratégico, de boicote, de comunicação, né, de coalizão, né, então, assim, você ali tem um trabalho que é um trabalho de base, né. Então, essa é um pouco a minha trajetória, não vou perder muito tempo contando isso, então, eu trabalhei nos 3 setores, trabalhei em governo também, legislativo, executivo, mas a maior parte do tempo foi na sociedade civil, organizando estratégias para trazer mudanças. E como eu queria fazer, e eu fui diretora
e queria ter que essas mudanças não acontecessem em 100 anos, né? Eu sempre falo, eu falo que eu queria trazer para 50 anos, mas para não parecer ingênua, porque na verdade eu gostaria que acontecesse em 10, né? E aí a ideia de estudar advocacy foi como é que eu posso fazer uma estratégia que seja mais profissional, entende? Que me traga, que eu use os meus recursos, que são poucos, né, na sociedade civil, e o Brasil não doa para advocacy, ele doa muito para caridade, faz parte, é importante, mas pouco para a defesa de direitos e causas, como é que eu poderia ser mais efetivo? Então, o fruto desse trabalho, até dessa aula, né, que a gente dá também no Advocacy Hub, é muita pesquisa durante anos para eu usar e depois acabei escrevendo um livro sobre o tema, bem didático, para que outras pessoas pudessem também, que pudesse ajudar com essa bibliografia, muita coisa mesmo fora do país, de como a gente pode ser mais efetivo. Então, ela começa né, queria fazer essa parte mais conceitual, que não é um plano simplesmente para ser um planejamento, ele é mais do que isso, né, ele é um plano para te dar mais resultados, para a gente ser mais efetivo, porque a mudança não pode esperar, né, a gente não tem tempo, e todo o recurso para essa área é um recurso escasso, então lógico que o plano, assim, eu vou apresentar para vocês um pouco um método, mas é sempre, nenhum método é fechado, né, gente, é vivo, então aqui é mais para organizar as ideias. As 2 primeiras aulas, acho que vocês entraram, né, nos conceitos e já em alguns aspectos bem importantes das estratégias, e agora a ideia é que, eu vou passar um pouco pelo conceito, mas vou trazer para a ideia de o que é um plano de advocacy, como ele se constrói, quais são as ferramentas? E na próxima aula, falar um pouco também da execução, né? Eu sempre falava, como também gestora, né, pública ou privada, que assim, todo plano morre na execução, né? A execução é diferente, então você também tem que ter habilidades pessoais, você tem que ter dicas, você tem que, né, e tem coisas que eu trouxe aqui da experiência, não só minha, mas também de outros amigos, colegas, de o que deu certo e o que deu errado, né, de aprendizado. Então, a ideia é, na próxima, a gente falar um pouco dessa prática, do plano, mas na prática mesmo. Bom, falando só um pouco eu vou trazer para cá uma parte conceitual, mas é muito importante para entender o plano, tá? E o conceito que eu dou de advocacy. Acho que o Pedro falou que ainda não existe assim, um conceito fechado, né? Vou trazer aqui o conceito que eu fui reunindo dessa bibliografia internacional. Quando a gente fala de advocacy, para mim, o advocacy é a estratégia para trazer mudanças políticas, sistêmicas ou comportamentais, né? Então, primeiro que eu não acho que é igual a lobby, se a gente falar de mudanças comportamentais, às vezes você vai usar isso muito mais com ações de cultura, de comunicação, não tanto o lobby, por exemplo, será necessário, né? Então, o advocacy é isso, é pensar uma estratégia, né? Uma estratégia para você trazer mudanças. E a primeira coisa que vai permear um plano, por exemplo, é uma teoria da mudança. Eu acho que toda vez que vocês forem fazer uma ação de incidência, quase vocês têm que ser, algo que vocês têm que ser muito críticos com vocês mesmos, tanto relacionado a dogmas, né, eu acho assim, política pública e democracia é você conversar e ouvir, né, é o debate, lógico que tem que ter posicionamento, não é isso, mas é o debate, saber negociar, você vai ter que ser, acho que o Pedro falou isso, né, você tem que sentar, pode, com outras ideologias, outras pessoas, ou, enfim, né, porque senão a causa está solta, e você você ouvir, né? Então, a teoria da mudança, que está por trás de todo o plano de advocacy, ele pergunta assim, será que o que eu estou fazendo, a minha atividade, agora eu estou pensando atividade, né, que a gente está querendo aqui para a prática, será que o que eu estou fazendo realmente vai trazer uma mudança? Está me ajudando a levar essa mudança? Por que isso é importante? E aí eu vou falar do ponto de vista, de novo, da prática. Você está estruturando uma ação de advoca, as atividades que vêm na sua frente, elas são inúmeras. Tem muito, às vezes, evento para a gente mesmo, entendeu? A gente, às vezes, faz publicação, que a ONU já fez 20 mil publicações, que já tem outras...
Então, é importante, e os recursos são escassos, né? Então, a pergunta que a teoria da mudança faz é, será que o que eu estou escolhendo fazer hoje, e às vezes a gente tem que fazer, tá? A gente tem que ir em evento, que a gente já viu, não tem problema, mas a gente tem que escolher muito bem as atividades, né? E a pergunta tem que ser assim, quando vai planejar, e o plano ajuda a gente a saber dizer não, a saber dizer sim, a escolher quais dentro dessa estratégia elas são importantes, é essa a pergunta. Porque a gente não pode perder o foco porque a gente quer mudar uma história, a gente quer mudar um país, a gente quer mudar uma sociedade, a gente quer mudar uma cidade. Então, não é pouca coisa, né? Eu acho que esse trabalho, né, é um trabalho essencial para a humanidade, né? Muitas mudanças vieram de trabalhos da sociedade civil e de influência, e lógico, de governos também. Bom, então, olhando essa mudança, por que é importante o plano? Mudanças, elas são complexas e imprevisíveis, dá isso que a Cláudia falou, um desespero, né? Porque a gente não tem controle absoluto de como elas vão ocorrer, né? E por exemplo, né, depois que me dedico, às vezes, a ler coisas sobre, eu comecei a aprofundar muito na questão da mudança, né, porque é isso, como é que se muda um país, né, como é que muda política, como é que muda questões sociais e comportamentais, que são as mudanças mais difíceis de acontecer, mas são as mais duradouras, aquilo que a gente muda a mentalidade, é muito difícil voltar atrás, né, a gente tem aí diversos exemplos, inclusive, né, o feminismo, né, mudou, é muito difícil voltar atrás, lógico que tem retrocesso, né, ainda falta muito, mas digo, mudou a mentalidade, mas elas são complexas e imprevisíveis, né, vocês vão ver que o segredo de um plano de advocacy é a gente entender as causas raízes dos problemas. Quanto mais a sua estratégia vai na raiz dos problemas, mais resultados duradouros se tem, né? E isso é fundamental para estruturar um plano. No caso do Brasil, aí falando agora para o contexto brasileiro, os nossos problemas, ao contrário do que há um tempo, é lógico que a gente está vendo retrocessos é, que voltam, né, como alguém falou aqui, anos atrás, e a gente ainda tem problemas muito básicos, mas a gente tem os entraves, não é mais problema de dinheiro, o Brasil não tem problema de dinheiro, tem problemas estruturais, políticos, de gestão, governança, né, a indicação de políticos para o Ministério da Educação, pronto, você tem um ministro que não é comprometido, tomador de decisão, você tem aí uma dificuldade para avançar na política incrível, né, um sistema político partidário, né, que é deficiente, então, assim, são problemas estruturais, né, o que demanda da sociedade civil mais técnica mesmo, né, porque hoje, e de novo, um dos grandes problemas do país está na implementação de políticas públicas, né? De novo, a gente está vivendo coisas de agenda, tá? Mas a implementação é um desafio nos últimos anos, muito grande, porque a gente tem leis, a gente já tem programa público. Às vezes a sociedade civil vai lá e fala assim, vamos criar um programa público, já tem decreto, já tem infralegal de programa, a gente nem sabe. A questão é, eles viram papel, e quando está ali para acontecer, não implementa, não sai, né, trava. Bom, a gente tem um programa maravilhoso, mas se esse programa não funciona, então demanda da sociedade civil, de novo, uma mudança de atuação, não adianta mais aprovar a lei só, né, então esse é o desafio do país. E isso em todos os países, tá, a sociedade civil tem que acompanhar a dimensão dos problemas e da maturidade das democracias, né? Políticas e decisões, elas são tomadas com ou sem a participação social, então, ou seja, né, a gente está aqui agora, decisões estão sendo tomadas, se é gestor público, você vai tomar decisão, alguém vai tomar decisão, né? Então, se a gente está lá ou não, então, melhor que a gente esteja lá. As políticas vêm das decisões daquele que se envolvem, assim, é impressionante como às vezes a gente fala, mas não adianta, estar lá adianta, é lógico que vai depender do governo, vai depender de uma série de fatores, mas estar lá, nem que seja monitorando, é importante, né? Outra coisa que a gente vai falar um pouco sobre habilidades pessoais também, a gente é uma sociedade que às vezes fica muito entre o silêncio e o barulho, né? Ou a gente reclama,
critica, né? Ou fica quieto, finge que não tem nada, né? Os conflitos, às vezes, na mesa, não vamos falar sobre isso e tal. E isso influencia muito, por quê? Porque advocacy precisa saber negociar, né? Precisa saber ouvir. Eu já tive projetos de lei que eu ouvi a parte adversária, digamos assim, e foi uma parte adversária bem complexa, mas conversando com outra parte, a legislação tinha problema mesmo. E aí você vai aprovar uma legislação que pode ter um impacto negativo. Então, assim, a gente precisa saber tudo sobre política pública, né? A gente tem que ser igual, assim, eu sempre falo que para construir o plano, sempre faço um exercício quando eu construo o plano. Todo mundo vira ministro, secretário, presidente, prefeita. Assim, se a gente tivesse a caneta na mão, o que a gente faria? Não, te dou a secretaria agora, vocês saberiam fazer, precisa saber tudo, né? Porque justamente é isso que demanda para a gente poder influenciar, e a gente também consegue pegar aquilo que falam e não é bem verdade, né? Então, ou seja, a gente está no jogo. Então, esse é o conceito, né, que eu utilizo, um conceito mais amplo mesmo. Eu coloco sempre o conceito para ficar muito claro que, para mim, não é lobby. Lobby é uma das ferramentas. Então, assim, para trazer essas mudanças, essa estratégia utiliza diversas ferramentas. Lobby, produção de conhecimento. Então, quando a gente olha o movimento antitabagista, que começou dizendo que o cigarro fazia mal, né? Não teve lobby de cara. Então, você tem ali o think tanks, que eles falam, né, muitas vezes, eles ajudam a dados, informações, né, acho que a Ana falou muito disso, é fundamental, né. Então, tem organizações, para mim, são organizações de advocacy, que só produz relatório, não tem problema. Ela escolheu a estratégia de produção de conhecimento, pode ser, outros usam para fazer, vou pegar esse relatório e vou tentar aprovar uma lei, o outro vai fazer campanha, ou uma mesma organização pode ter várias ações ao mesmo tempo, que é o ideal, né, mas depende muito do perfil e também dos recursos. Então, o advocacy nessa estratégia, a gente escolhe acordos privados, coalizões, isso é tudo estratégia, né, isso tudo. E aí, no plano de advocacy, como vocês vão ver, é a última coisa que se escolhe. Então, aí já começa uma ponta do planejamento da advocacy. Vamos sentar e saber o que a gente vai fazer? Não. Essa é a última coisa. Primeiro, a gente vai entender o que a gente quer influenciar, qual é a mudança. Se a gente tivesse a caneta na mão, o que precisava acontecer? Depois a gente vai olhar para dentro da organização e falar assim, bom, agora que a gente sabe o que vai fazer a mudança acontecer, agora que a gente vai escolher quais são as estratégias que nós vamos usar, né? Porque às vezes tem uma coisa da mudança que é comportamental. Então, para que você vai ficar fazendo acordo privado? Não, você vai fazer comunicação. Então, essa é a parte básica, né? E aí, aqui é só uma diferenciação que eu faço, de impacto, né? Então, assim, no final a gente está aí tentando ter impacto e ter mudanças, né? E para mim existe duas formas de atuação que a gente tem que ficar muito atenta no advocacy, né? Você tem a atuação mais direta, que é essa parte mais humanitária, caridade, assistencialismo, que é importante, né? E aí eu não falo só que tem beneficiários, mas não só, pode ser no caso do meio ambiente, eu vou plantar árvore, né? Aqui você está fazendo uma coisa local, você está fazendo, e às vezes é importante, né? E é importante, na verdade, não é às vezes, né? A parte humanitária, ela é importante, mas ela trabalha nos efeitos, né, dos problemas, a gente está mitigando e tentando amenizar os efeitos. Em todo caso, é importante, às vezes, coalizões terem organizações da ponta, porque elas sabem o que acontece na política pública. Às vezes, vêm muitas ferramentas inovadoras, o soro caseiro veio de uma organização que atuava diretamente e que depois virou política pública. Mas ela não tem escala, né? Então, assim, você tem um número de beneficiários, é caro, né? Você tem ali uma estrutura que você precisa atender, então sempre demanda muitos recursos. E o advocacy, a diferença e aí os dois juntos, lógico, né, mas eu acho que a gente tem aí um gap, né, uma falta de organizações de advocacy ainda no Brasil, tem muitos temas descobertos,
são os que atuam mais nos problemas, nas causas. Então, por isso que eu falo que tem que ter quanto mais na causa a gente puder, e nem sempre dá para atuar na causa raiz, né? Mas quanto mais na causa dos problemas, menos você está, como alguém falou, enxugando gelo, né? A gente está tentando mudar ali, porque os problemas acontecem por alguma razão. Talvez a gente consiga mudar o sistema político, que é a causa raiz de várias causas, mas você consegue olhar ali e definir melhor o que você quer influenciar. Às vezes é uma infra legal, às vezes é a forma, a criação de um fundo ou não. A causa raiz, ela te dá esse indicativo. E aí o advocacy é isso, ele tem escala, né, então você está mudando, assim, as estruturas, e quando eu falo escala, eu não estou falando só de governo federal, isso pode ser num bairro, eu trabalhei muitos anos com o RAI, então o RAI tem uma organização de advocacy, mas ele tem a Gol de Letra na Vila Albertina, e ele tinha uma ação de atendimento direto, mas ele trabalhava em prol de políticas públicas de desenvolvimento local para o bairro, é advocacy, né. Então, você tem escala, né? Agora, é mais longo prazo, você não vê o beneficiário ali, mas os resultados são mais duradouros e você está mudando uma história, né? Além da cultura, que aí é óbvio, né, a gente está aqui por isso, vários temas eu coloquei aqui que podem ser usados, né? Você pode ter coisas temáticas, coisas mais estruturais, melhorar a gestão pública, desenvolvimento urbano, questão da equidade, enfim. E aí, várias causas, né, vários temas no mundo, no Brasil, você teve por trás uma estratégia, né, de advocacy, então, eu trouxe aqui alguns exemplos, mas alguns vocês podem pesquisar, tem alguns livros e contam um pouco a história de como foi feito, acho que o Pedro falou do fim da publicidade infantil, aí ele teve. Bom, isso aqui vai ficar um pouco, eu trouxe, mas eu acho que eu vou voltar isso mais para frente. Quem se interessar pelo tema, assim, de como trazer mudanças, é um tema muito interessante, tem alguns estudos, um do Banco Mundial, tem estudos mais teóricos, falam como o que acontece para trazer mudança, o que eu tenho que mexer, quais são os gatilhos, né? E eu trouxe alguns que mostram, assim, por que algumas políticas deram certo e teve avanços sociais e políticos importantes. Aqui são alguns desses itens, então, sempre o compromisso político, então a gente fala, se tem um ministro que é fechado, né, que sabe vai ser compromisso político do tomador de decisão é algo que faz as coisas andarem, né, ou da presidência, ou do prefeito, de quem for, de tomador de decisão. Exigência pública de pressão e demanda, então, gente, isso aqui, assim, é aí que mostra que é preciso e não dá para parar, né, com participação social e engajamento, então não é só a pressão, é a participação, é se colocar, é estar nos espaços de poder, é estar no jogo, né, não é simplesmente exigir, mas é lógico, por exemplo, uma das estratégias de advocacy com mais poder protesto, né? Mas protesto é algo que você não consegue organizar, é muito difícil, vem às vezes da sociedade, às vezes vem de uma forma que você não... Então, a pressão social, ela é uma força, obviamente, né? Mas às vezes é muito mais difícil dela acontecer, e às vezes nem sempre, né, é positivo, enfim. Decisão baseada em evidências, então, assim, a gente precisa mostrar evidências, a política pública, ela tem que ser base em evidências, não achismo, né, então, assim, essa é uma coisa que eu falo dos profissionais, né, a gente que tá, e aí não digo profissionais, porque eu não acho que eu sou contra a regulamentação de lobby com carteirinha, sou contra toda essa parte de mais corporativista, eu acho que qualquer um pode fazer, mas, assim, a gente tem que saber que é uma responsabilidade, a gente está influenciando, a gente está desenhando política pública, então não pode ser achismo, né, por mais que a ideia, não, tem evidências, né, alguém já fez, é importante, dados, né, o America for the Arts trouxe dados muito interessantes, né, porque você também coloca aí posicionamentos, então, por essas duas coisas, isso ajuda, e isso também traz posicionamentos, você realmente precisa, até para discussões com o governo, a gente tem que ir em discussão com o governo de igual para igual.
Metas claras, então, assim, vocês vão ver que minha tese, né, eu fiz direito e depois eu fiz economia, minha tese de economia política era de que os governos têm que ter metas finalísticas, não é assim, vou melhorar a educação, não, 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 você vai me falar, são 4 anos, quanto que você vai sair daqui melhorando o IDEB? Quantos por cento? Então, assim, metas claras do governo, e metas sociais, né, que a gente tem metas de inflação, superávit primário, né, parte fiscal, a gente tem, porque na área social não? Então, e faz muita diferença quando o governo está comprometido com metas, tá, e com uma gestão eficiente. Então, a parte de implementação de política pública é realmente importante. Monitoramento e cultura e mentalidade, como eu falei, que é assim, são as mudanças mais duradouras, as mais difíceis, né, porque eu até falo muito sobre as campanhas de comunicação e as estratégias de comunicação em plano de advocacy, que a gente tem que medir, porque a gente achar, por exemplo, vou dar um exemplo, nem tudo a gente precisa fazer campanha para a massa, tá? O que eu quero dizer com isso? É porque eu não queria que todo mundo se envolvesse, não. Reforma política. Eu adoraria que todo mundo se envolvesse, mas é muito caro, às vezes, as pessoas não querem, tem gente que não gosta de política, então, a comunicação, ela tem que ser feita, bem pensada, né, no que é diferente de campanhas comportamentais, né, de mentalidade, de algumas mudanças de costumes, que aí sim, aí não tem jeito, tem que ser campanha mesmo. Mas a gente saber exatamente, né, o que os recursos são escassos, então, muitas vezes vale você ter, às vezes, 20 pessoas no Congresso Nacional, do que, às vezes, se tiver que decidir gastar, né, numa super campanha de comunicação com uma agência. Mas, enfim, em todo caso, a mentalidade, né, as pessoas acharem que política é importante, por exemplo, ajudaria demais, né, mas a mudar, e são as mudanças mais duradouras. Então, agora eu vou entrar no plano, vou até olhar o horário aqui, tá ótimo. Então, assim, eu queria falar de mudanças, porque eu acho que é a base do plano, tá, gente? Então, assim, é importante ter consciência de que a gente está fazendo um plano, não é para ter um número de X de atividades, né? As atividades, elas só têm que ser consequências, e num plano de advocacy é mais ainda. O produto, vamos dizer, a gente está falando um planejamento para ter resultados, né, falando uma linguagem aqui que vocês que estão em projetos, né, é a linguagem de qualquer organização, a gente se planeja para... O nosso produto final é algo que está fora da instituição. É totalmente diferente de um planejamento de uma empresa, entendeu? Você tem que ir lá, você tem que fazer um sabonete, você vai pegar isso, vai fazer aquilo, vamos fazer marketing. Não, o nosso foco é fora. Então, a gente tem que entender tudo fora da organização. Metade do tempo de um plano de advocacy é entender o ecossistema. Não é olhar para dentro. É lógico que a gente vai olhar para dentro, mas é entender o ecossistema. Vocês têm que ser os maiores especialistas na mudança que se quer. Então, assim, vocês vão ver que o plano ele segue, né, a base dele é a teoria da mudança, essa aqui é um pouco as perguntas que estão por trás da... E eu não me apego muito a método, tá, gente? Por exemplo, tem que ser esse método, eu vou chamar um especialista. Não, algumas coisas vocês podem aproveitar o próprio método que vocês conhecem, né? Só aplicar algumas coisas a eles, né? Então, o que permeia o planejamento tem que ser assim, primeiro, qual é a mudança que se quer? Esse é o produto final, esse é o que se quer. E tentar quantificar, vocês vão ver isso, se puder, né, nem sempre as metas de advocacy, elas são numéricas, tá, eu sempre tento, porque são as metas que a gente vai dizer para governo, o governo tem que ser muito claro, né, a gente quer se aumente em 15% o IDEB dessa cidade, né, aí fica uma conversa, não vou fazer escola, precisa escola ou é um problema de qualidade, então, porque senão a gente fica... Mas nem sempre, às vezes, precisa aprovar uma lei mesmo, e esse tem que ser a meta, porque ganha uma relevância tão grande, mas precisa ter muito claro o que se quer finalisticamente, né? Você quer democratizar, você quer a qualidade, você quer ter mais número de crianças na escola, não, você quer ter o aprendizado, assim, essa mudança, né? Tentar ser de alguma forma palpável, né? E muitas vezes essas mudanças já estão escritas em tratados internacionais, nas metas da ONU, na própria Constituição,
que dá para você trazer, né, já tem ali, já tem metas, às vezes, tem metas governamentais, Plano Nacional de Educação tem metas, então, por exemplo, né, mas é uma área mais, que tem uns avanços diferentes, né, em termos de planejamento público e de sistema, eles têm um sistema público. Aí a gente começa a entender, bom, tem um problema aí, né, por que essa mudança não ocorre? Quais são as causas desses problemas? Por que não ocorre? A gente tem que entender, mas por quê? Por que que a gente, alguém falou, né, a questão da desigualdade no país, a fome é insolúvel, não tem problema insolúvel, não tem, entendeu? É um absurdo a gente se contentar, que tem solução sim, tem que dar prioridade, mas tem. Por que que não acontece? É importante a gente entender, né, e no contexto brasileiro, então, por isso que não adianta a gente ficar, não gosto de benchmarking de solução, vem aqui, implanta aqui, benchmark é para se inspirar, obviamente, eu faço mesmo, de advocacy, tem ideias, de fazer propostas, mas, assim, a gente tem que entender quais são os entraves para que esse problema, que a gente existe, a advocacy, a gente está fazendo advocacy porque existe um problema, né, senão a gente estaria tranquilo. Então, qual é a causa desse problema? Aí depois, entendendo as causas, a gente vai começar assim, bom, então tá, para acontecer aquela mudança, então tem que acontecer isso, 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 isso. Então a gente já começa, e aí eu vou juntar depois com o que a Ana falou do diagnóstico, né? Então a gente já sabe que precisa ter, vai começando a ficar mais concreto, a gente já sabe que precisava ter um programa público nesses moldes, e não, a gente já fez diagnóstico, já sabe que não tem. Tem um decreto que está dando um problema, então assim, a gente já vai colocando isso no... E aí, ok, precisa acontecer isso, o que a gente precisa fazer para essas mudanças acontecerem, né, essas etapas aí, né, quais são as intervenções que precisam e qual o papel da minha organização, aí é para dentro, aí vocês vão ter lá o mapa, tudo precisa ser feito, e falar, bom, eu posso fazer isso, talvez numa coalizão outro possa fazer outra coisa, por isso que eu acho que coalizão tem que compartilhar planos e diagnósticos, e você vai fazer isso, e nós vamos fazer aquilo, para tentar influenciar a mudança, não para resolver, né? É muito difícil uma organização resolver sozinha, né, os problemas. E aí, permeia o plano total, sempre a pergunta, será que realmente o que eu estou fazendo vai trazer a mudança? Então, isso é muito importante dizer, gente, assim, fazer, sabe? Porque, de novo, mudanças são muito complexas, são imprevisíveis, e a gente precisa estar preparado para também dizer não. Esse aqui é um pouco a cara, né, de um plano que eu faço, pelo menos, não difere muito de nenhum planejamento, mas o conteúdo é bem diferente. Então, assim, a gente tem aí os objetivos, aí aqui eu vou pular essa parte com vocês, porque, assim, o objetivo porque às vezes, assim, eu já recebi alguns trabalhos que eu fiz, assim, bom, eu quero refundar o Brasil. Eu falei, vamos ver o seu objetivo, né? Então, vamos falar de política, reforma política, sistema eleitoral, segurança pública, educação, né? Ficou muito amplo. Então, tudo começa com objetivo, né? Então, às vezes, você tem aí gente que quer criar uma organização, que quer entrar em um tema, ainda não tem muito claro qual é o objetivo, às vezes já tem até o tema, mas depois o diagnóstico, metas, e a partir daí, até aí, para mim, é um planejamento voltado para fora, e a partir da estratégia, aí sim, a organização olha para si. E aí sim, você vai ter um plano de ação, tá? E aí, antes de falar um pouco quais são as premissas do plano, que é importante levar, tem algumas razões aí para planejar, né? De novo, eu vou já começar com uma frase, que o plano, na verdade, ele é uma bússola, tá? É isso que é a diferença, né, de você navegar num ambiente imprevisível e complexo, o plano acaba sendo uma bússola. Mas sem a bússola, a gente está à deriva, né? E, de novo, mas não teve outras, eu já fiz também, ações de advocacy sem plano, tá? A ideia, é lógico que a gente tem resultado, mas o plano, ele ajuda demais a gente ter maior chance de resultado, tá? Por elas ser complexas e de longo prazo, tem que ter pelo menos esse indicador, poupa muito tempo, poupa dinheiro,
poupa recurso, poupa tempo. A necessidade é de escala, então se a gente, muitas vezes, nas atividades, a gente está fazendo algo muito pontual, e nem percebe que está fazendo, entendeu? Enquanto a gente deveria estar fazendo outra coisa. E a escala é sempre assim, o que eu estou fazendo tem que ter uma escala, não pode ser, tem que tomar cuidado para não cair. Por exemplo, projeto piloto em advocacy, eu gosto quando precisa provar que uma política é boa, e aí você quer escalar essa política, senão a gente corre o risco de ficar ali num plano piloto fazendo uma ação pontual. A ideia de que a gente precisa ter ações mais planejadas e menos ser guiado por atividades. Isso ajuda também a gente não atuar nos sintomas e mais nas causas, que é importante para resolver o problema. Evita duplicidade, porque a gente está mapeando todo mundo, o que todo mundo está fazendo. Duplicidade em advocacy é terrível. Assim, é algo que é de chorar, porque não existe o meu projeto, existe uma mudança que a gente quer, e a gente vai ver que a questão da vaidade, né, quando eu falar de habilidades pessoais, né, e coisas humanas também, né, mas a vaidade entre organizações, quem fez, isso é terrível, porque aqui é a união, é tanta coisa para fazer, é tão difícil, é tão caro, assim, não dá para a gente se permitir ter duplicidades. E aí vem eu até cito que das 3 estratégias, né, comunicação, lobby e coalizão, que eu acho que são as principais, assim, ações estratégicas de advocacy, a coalizão é uma arte, né, que é trabalhar em grupo, em equipe, né, às vezes posições que não são sempre iguais, e tem diferenças, como a gente trabalha pelo consenso, ou por uma agenda comum, né, então isso aqui é muito importante, isso aqui eu friso muito, porque aí não é um problema do governo, é um problema de nós mesmos, né, é um problema do setor, às vezes é um problema do terceiro setor, das organizações de nós, então é muito importante frisar isso. E aí, ações pontuais, de novo, né, evitar as ações, quando o plano dá essa linha, né, tudo tem o sentido, tudo tem o porquê, você está fazendo isso por quê? Porque na causa raiz apareceu isso, no diagnóstico apareceu aquilo, eu preciso influenciar isso, fica muito claro, né, fica muito claro e você tem menos ações pontuais. Economia de tempo e recursos, já falei, diminui riscos, então, assim, tem causas que têm risco físico, né, risco, ameaça de morte, não é só desse risco que eu estou falando, tem risco reputacional, tem riscos que são, às vezes, da instituição, tem risco no discurso, que pode acabar com a causa, pode gerar aí tem que entender o que as pessoas acham, às vezes a gente acha que as pessoas têm que entender que é assim, às vezes as pessoas não entendem que é assim, aí você tem... Então, você mapeia os riscos, né, o que tem de resistência, quais são os argumentos contrários, então, tudo isso ajuda a gente mapear quais são os riscos ao projeto, né, e, lógico, tem causas que têm riscos físicos, né. Aproveitamento de oportunidades, aí é o mais interessante, tá, o que essa bússola faz também, é que ela te deixa pronta para entrar no jogo e aproveitar oportunidades, entendeu, porque nem tudo dá para prever no plano, então, às vezes, você tem aí um governo que ganha eleição, que é pró o seu assunto, que você tinha pensado que demoraria anos, o governo te chama assim, não, assume aqui a secretaria ou alguém do seu grupo e vamos fazer. Mudou o plano, você rasga o plano e faz outro, e tudo bem, né? Então é isso, tem que ter essa flexibilidade que eu vou falar. E a outra coisa é, a gente precisa de financiamento, muitas vezes, né, seja coletivo, seja de uma instituição internacional, um mecenas, quem seja, e apresentar um plano é muito, e fidelizar, depois até a gente pode falar um pouco sobre fidelizar investidores de advocacy, eu sou a favor de colocar todo mundo no conselho, em WhatsApp, depois vendo a gente aprovar as coisas, porque fica todo mundo empolgado. Quando você muda uma história, quem financia também é muito bacana isso. É mais difícil arranjar financiamento, mas o engajamento tem que também ir para os financiadores. Mas você explicou o plano, você está lá, olha, eu mapeei tudo, está aqui, as hipóteses são essas. Ah, é certeza que a gente vai ganhar? Não é, mas não tem outra oportunidade, a gente vai fazer isso. Isso
dá, porque o que a gente mais ouve em advocacy, mudança, assim, não, isso é impossível, não, a política é assim, não vai dar. Não, o Brasil, não, isso aí, ó. Então, a gente, né, então antes eu queria matar as pessoas, hoje eu já tento falar assim, não, olha, tem aqui um plano, né, você não gosta de plano, tá? Então, tá aqui. Então, isso ajuda na credibilidade com os stakeholders, então, quando vai apresentar uma ideia para uma coalizão, para pegar aliados e tal. Bom, então, assim, eu vou entrar no plano, e aí eu vou, assim, coloquei aqui, assim, bom, então tá, quando estiver fazendo o plano, além da teoria da mudança, só ter algumas premissas e ter a tranquilidade de aceitá-las, né? É preciso persistência e envolvimento, então, assim, não adianta achar que a gente tem, assim, chegamos ao final, a grande bala de prata, porque não existe, né? É preciso envolvimento, pode ter correção de rota, é vivo, né? O plano de advocacy exige flexibilidade, então, a gente quem é muito organizado e quer um plano com, né, eu já sei que vai acontecer, não, porque você está mexendo num lugar imprevisível de novo e complexo. Então, tem que saber navegar, aceitar isso. Eu acho que o plano, eu também gosto de ter rumo, né, de saber o que eu vou fazer amanhã e tal, já é ótimo, porque você realmente percebe a diferença, você não está à deriva, né? Mas tem que ter flexibilidade, o plano pode ser mexido, ele pode mudar de rota, né? Mas vocês vão estar preparados com o plano, porque a gente sabe tudo, a gente está no jogo. Então, assim, muda a rota quando se muda, ou se tem uma oportunidade, se aceita ou não, ou um posicionamento, ou às vezes um escândalo que acontece, se posicionar, é mais fácil, porque a gente tem todas as informações na mão, né? Então, isso, mas tem que ser flexível, não é um plano que é um plano de checking de algo que, de novo, que é totalmente sob o nosso controle. Mas ele te ajuda a surfar as oportunidades, é para isso que ele também existe. Ele tem que prever essas complexidades, então, assim, o diagnóstico, de novo, não é um diagnóstico só de PL, né? Não, ele tem que saber que, assim, as causas são complexas, e vai a fundo nas coisas. Assim, não, aquele pessoal é contra. Por que é contra? Até porque às vezes pode ser contra, e você, ao confrontar, você fala, a pessoa vai também que mostrar que é contra pelo quê? Mas vai a fundo, porque é um problema deixado de lado, os detalhes, às vezes, na articulação política, elas viram um negócio gigantesco depois. Então, tem que prestar atenção nisso, entendeu? Saber qual é o argumento contrário, saber dialogar, saber colocar, saber como é que funciona o governo, acho que a Melissa, né, disse isso, a questão organizacional, se a maior parte dos nossos desafios, de novo, estamos vivendo um momento que mudou um pouco isso, mas muita coisa, se a gente pensar municípios, né, estados, são políticas públicas que não saem do papel, é executivo, é ali, tem que entender, tem que entrar no dia a dia da administração pública, né, tem que saber, e às vezes não sai por as barreiras, eu vou falar das barreiras na próxima hora da implementação de políticas públicas, são as mais variadas possíveis, não é só porque o tomador de decisão não quer, né, às vezes não, às vezes é uma resistência interna, né, é um projeto mal desenhado, é uma política mal desenhada, tem programa público mal desenhado. É uma questão do advogado do plano de pressão e negociação, então, assim, tem que pressionar a pressão, e às vezes você vê que tem muitas organizações que vão para a negociação e às vezes ficam com medo de pressionar, né, porque a gente tem a outra coisa cultural, o conflito para nós nos é incômodo, né, você se posicionar parece que você está inimigo, então aí fica essa coisa, né, não, é pressão e negociação, e tem que ser assim, essa é a grande força da sociedade civil. Diretriz de comunicação, eu sempre ponho no plano, porque a gente fica falando muito, mas as diretrizes, sabe, a comunicação é muito importante. Por exemplo, eu administrava uma associação de atletas que combate a corrupção, uma série uma agenda bem de posicionamentos fortes, né, mas não, a gente nunca falou mal de dirigente esportivo, nunca, não teve uma vírgula, porque eu tinha atletas na ativa, eles eram ameaçados, assim, eu vou acabar com a sua carreira. Então, o que você tem que fazer? Você tem que tomar cuidado das diretrizes de comunicação, e mesmo assim, você tem que cuidar da reputação. Então,
também depende de perfil, tem organizações que são, eles falam, tem até uma expressão que o Randy, da American for Deaf, usa, o watchdogs, né? Assim, você tem um posicionamento que você vai lá, você vai falar, ok, né? Você tem o Greenpeace. O Greenpeace tem um posicionamento, uma outra organização, o Amazon, tem um outro posicionamento. Então, mas as diretrizes de comunicação, coalizão e lobby, são as 3 estratégias que tem que prestar muita atenção. E saber que é a longo prazo. Bom, então eu vou entrar, não sei se vocês lembram, mas só voltando, vou entrar agora em cada um dos pontos do plano, tá? Agora e na próxima aula. E agora, essa aula a gente vai ficar muito na parte de diagnóstico, e aí, na próxima, a gente vai falar mais de stakeholders e da parte de execução. Bom, então, o diagnóstico, primeiro, o objetivo, na verdade, eu vou passar rápido, porque esse é realmente para quem está decidindo, não sabe nem às vezes a área, né? Mas é muito importante que seja um objetivo que toque a alma, né? Que muitas ações vêm de pessoas que estão sofrendo com problema, né? Que são associações criadas pelas pessoas que estão realmente enfrentando o problema, mas às vezes não. Então, eu sou muito flexível em quem pode criar projetos de advocacy, pode ser pessoas que não, a causa ambiental, né, sei lá, um grupo que não mora na Amazônia, mas quer advogar pela causa e ajudar, né, acho que é totalmente válido, né, tem que tocar a alma, né. Muitas vezes as organizações da sociedade civil, elas já têm na sua missão e na sua visão os objetivos de advocacy, né, então melhorar a cultura, melhorar a educação, isso aí já é um grande objetivo, né, ainda não é o plano, mas por isso que eu chamo muito que são organizações de advocacy, né, organizações que querem mudanças, né, transformações. E você ali começa já a definir quais são os problemas que você quer resolver. Nessa fase de execução do plano, eu já começo a levantar assim, tá, dentro de cultura, qual que é o problema, qual que é, né, de educação, qual que seria pode ser 2 ou 3, tem problema, mas qual que seria o problema que você quer resolver, né? Esse problema é um problema mesmo, né, os indicadores mostram que é um problema, e dentro deste problema, a definição dele, né, que às vezes a gente acha que é uma coisa e não é, então, assim, o problema é que a educação está ruim, tá, mas o que está ruim, né, o acesso à educação, então aqui já vai delineando um pouco os problemas que se quer resolver, e já levantando cenários, capacidade interna e tal. Para entrar justamente nessa parte do diagnóstico, que é a parte mais importante, não digo mais importante, mas sem isso é muito difícil a gente fazer um plano bem feito, tá? Aí vai desde levantamento de dados, então, assim, quais são os dados públicos, quais são as pesquisas existentes, né? Às vezes a gente encontra pesquisas, o ideal sejam pesquisas amostrais, né, pesquisas relevantes, reconhecidas, mas muitas vezes eu olho, às vezes tem causas que não têm dados, né, então, já fazendo um plano de advocacy de uma organização de pessoas com síndrome de Down, e é muito difícil, você tem poucos dados, existem dados de pessoas com deficiência, mas não, então, assim, é muito difícil, então você acaba buscando dados internacionais para você poder fazer uma comparação, mas, enfim, tudo que pode ser de dados, bibliografia, eu digo estudos, pesquisas, especialistas, né, geralmente ter aí a informação sobre o histórico, né, histórico das políticas, sempre isso é muito importante, né, e tem que ter indicadores, às vezes, indicadores para provar que aquilo tem um impacto, então, no esporte, por exemplo, a gente levantou o impacto do esporte na educação, né, na parte, na Inglaterra, que colocou um programa de legado dos jogos em todas as escolas, passou de 2 horas por semana a 5 horas de atividade física, teve impacto em matemática, em inglês, como é que isso foi medido, então, assim, isso
a gente usou aqui no Brasil, porque não tem aqui no Brasil. Qual é o custo que se economiza, né, acho que alguém falou disso também American for the Arts, quanto se economiza em saúde, né, fazendo atividade física, ou cultura, como que isso impacta em outros indicadores, então mostrar, né, quais são os benefícios, argumentos e dados, né, do problema, mas também das soluções. Começar a levantar tudo sobre a análise do cenário político, então é importante saber a história, né, saber como é que é o movimento, né, como que as conquistas foram se dando ao longo do tempo, mas também o cenário político, que não propriamente tem a ver com o setor. Então, assim, nós temos um Congresso hoje em guerra com o Executivo, como é que está a bancada do Congresso, como é que estão as correlações de forças, né, então isso é importante porque influencia todas as causas, tem causas com mais resistências, tem causas com menos resistências, então hoje a gente pode falar, cultura, meio ambiente, são causas com alta resistência ao governo federal, e isso muda, né, então isso é importante ter essa análise de cenário político, não só da causa, mas também do macro político. Às vezes cenário internacional, então a causa, por exemplo, do meio ambiente, teve a eleição do Biden, né, isso influencia muito, pode mudar muita coisa, né. Marco legal e em tramitação. Então, assim, marco legal assim, tudo isso parece, né, já bem óbvio, a gente saber quais são as legislações e tal, e em tramitação, mas dentro do marco legal da legislação, o infralegal. Gente, muita coisa está definida em decreto, em portaria, em instrução normativa, como que funciona conselho, qual é o regimento interno do conselho, para a gente saber como influenciar, como é que as decisões são tomadas, a criação de um programa público, às vezes tem, e esse programa foi engavetado, a gente só sabe que existe esse programa se procurar na infralegal, né, você começa a procurar pelo site, depois você sempre vai achando as coisas nessa pesquisa, tá? E isso para entender a política existente, né? Então, a gente às vezes sabe a lei, sabe PL, mas a gente não sabe quais são as políticas, e às vezes as políticas, elas estão definidas em lei, então tem uma força tremenda, né? Não é simplesmente um programa de governo, é uma política, e um programa que está em lei, né? Às vezes não está em decreto, não está. Então, isso é muito importante, saber como que funciona os espaços de poder, saber planos que já estão aprovados. Então, isso é muito importante entender em qualquer esfera, municipal, estadual, federal, com quem é quem, né? Quer dizer, antes disso, com o orçamento ideal, né? Que são as análises mais caras, né? Então, assim, bom, a gente quer que tenha um programa que atenda tantas pessoas. Está no orçamento? Como é que está previsto? Ou esse programa foi desidratado? Por que foi desidratado? Tinha um orçamento de tanto. E alguns você vê que tem notícias diretas sobre isso, né? Porque fizeram essa análise. Agora tem um monte de causa que nem sabe o que está no orçamento, né? Por exemplo, está no orçamento a corte incrível do IBGE. Gente, isso é a pior coisa que está acontecendo no país, porque série histórica de dados primeira coisa de política pública, e é a tragédia nacional que ninguém está falando, né? Então, assim, e é o orçamento, então, assim, eu vejo muitos planos de advocacy, mas poucos que fazem análise orçamentária, porque é algo difícil mesmo de fazer, tem que contratar, mas é algo fundamental dependendo da incidência que se quer, né? Aí começa a parte, o organograma, né? Quem é quem? Então, essa começa a ter a lista de stakeholders, né? Mas mais do que isso é para saber a governança, né? Como é que funciona? A gente tem um comitê. Esse programa tem que ter um comitê formado com sociedade civil, um comitê interministerial e intersecretarial. Onde é que está esse comitê? Né? Tem que se reunir várias vezes. Por que ninguém reúne? Então, assim, a gente consegue ali entender como é que funciona e saber se a gente está encaixado ali, quem são. E muitas vezes tem muita coisa já feita que está engavetada. Então, ali a gente consegue
organograma oficial, organograma dessas políticas que estão engavetadas, que às vezes tem governança participativa, inclusive, ninguém está lá, até dos conselhos, né, conselhos, espaços de poder que precisam ser ocupados, né, e olha, tem muita coisa que existe que não, na Secretaria de Esporte, né, eu fui secretária adjunta, a gente tinha descobri coisas que tinha participação da sociedade civil, só que não tinha mais reunião, então, ninguém participava, você tinha que retomar. Bom, e aí você tem ferramentas, tá? E aí, gente, tem assim, tem empresas que fazem esse mapeamento. Eu trouxe aqui coisas que eu mesma já usei, Excel básico, entende? Assim, não acho que precisa ser algo super caro, mas a gente, né, olhar, ver o impacto, né, como é que está a tramitação e acompanhar, então aqui é um exemplo, aqui um mapeamento de políticas públicas, aqui alguns exemplos do que vocês podem mapear, então o nome do programa, como é que acontece a gestão, o número da lei ou do decreto, desenhar um pouco como funciona a governança, como é que funciona, como está o funcionamento desse programa, quantos que ele já atendeu, quem que está envolvido, quais são os atores governamentais, tem parceiros da sociedade civil, alguém ajudou a desenhar, ainda tem participação no conselho, quantas pessoas atende de novo para ver a escala, o orçamento deles, como que está o status, né, da implantação. Então, aqui é um exemplo, né, de como dá para... E aí, eu coloquei aqui, eu dividi o diagnóstico em duas fases, tá? Porque eu queria trazer para vocês, o diagnóstico não acaba aqui. Mas, num plano de advocacy, em geral, a gente divide um pouco o diagnóstico, a gente para um pouco, olha todo o ecossistema, e depois a gente fala assim, bom, então tá bom, qual que é a minha meta, qual é o meu foco? Por quê? Porque a segunda fase do diagnóstico, eu já vou até passar rápido aqui, ele tem mapeamento de stakeholder. Dependendo do foco, muda completamente stakeholder. Entendeu? Então, assim, a gente vai entender todo o cenário da política. Então, assim, ó, eu quero influenciar esporte no município de São Paulo. Vamos olhar ali qual que é o marco legal, quais são as instâncias de poder, etc. Não, mas meu foco vai ser escola. Eu quero, a minha meta de advocacy vai ser escola. Então, o mapeamento de stakeholders vai voltar muito mais, lógico, da sociedade civil para a escola, e vocês vão ter que mapear a Secretaria de Educação. Então, eu só fiz essa separação, mas é um rigor técnico aqui de quem está fazendo, mas o diagnóstico, depois vocês olhem, é tudo isso, tá? Não parou ali. Mas antes disso, eu vou falar só das metas, que é outro ponto importantíssimo do plano, e que assim, é realmente o que vai guiar. Um plano, geralmente, eu recomendo que se faça de 3 a 5 anos, né, um plano mais de longo prazo, de novo, com a flexibilidade de ser revisto, e aí eu sempre divido as metas em duas, né, uma meta de impacto. Então, assim, se vocês conseguirem colocar metas finalísticas, até para dizer para o governo claramente que ele precisa ter metas finalísticas, também as metas no plano de advocacy servem-se como o posicionamento do movimento, da organização, do setor, né, queremos isso. No longo prazo, a gente quer isso, de concreto possível. Se for uma meta de impacto muito relevante, mas ainda de processo, mas para isso precisa aprovar a lei, que é uma lei que é estruturante, então a lei vai para a meta de impacto. Então, isso aqui é mais o que eu tenho visto também de planos, tá? Elas devem ser, lógico, metas claras, específicas, mensuráveis, mas, né, como eu dei aqui um exemplo de relevância, mas existem metas que elas são tão importantes como, e ainda, por exemplo, eu já coloquei metas de impacto, ter dados, porque sem dados eu não tenho nem colocar meta finalística. Então, dependendo da causa, você tem que falar assim, não, a gente precisa saber quantas pessoas existem, ou seja, a gente precisa ter o dado básico. Então, saibam que sempre a construção do plano, ela é política, e meta de impacto é aquilo que você vai dizer para o mundo,
Vamos dizer para o mundo o que queremos. É aquela, sabe, aquela pergunta, qual a mudança que se quer? Ela agora, em uma frase, e vai ser o que a gente vai ficar repetindo. Depois disso, tem a definição das metas intermediárias, né? Ok, sabendo que a gente quer aquela meta, então, vamos supor, ter dados. O que precisa acontecer para ter dados? Aqui existe um exercício que a gente faz, que é aquele do causa-raiz, de olhar assim, por que aquele problema existe, e aí que vão dar, gente, aqui as metas, elas definem o que vocês vão fazer, o que precisa acontecer, o que vocês precisam influenciar. Porque aqui ela vai dizer o seguinte, bom, não tem dados porque o IBGE não tem na pauta isso. Por quê? Ah, porque ele acha que não é relevante, tá? Por que mais? Ah, porque também não tem dinheiro. Ah, tá, mas por que mais? E aí você sabe assim, bom, então tem que arranjar dinheiro, tem que mostrar para eles que essa é uma pauta relevante, então fica mais claro. Então, essa parte de metas, ela é fundamental, porque ela é, na verdade, o resultado que se quer, né? E é você estudar muito o ambiente. Então, é uma parte fundamental. E depois que você tirar, principalmente a meta de impacto, depois a gente pode voltar para as metas intermediárias, a gente vai de novo, desculpa, não é o subtítulo aqui está equivocado, mas a gente vai continuar no diagnóstico. Então, mapeamento stakeholder, que a gente vai entrar depois um pouco na próxima aula, né, que é sobre stakeholders e como a gente une tudo isso, que a gente vai não só mapear com uma lista que a gente falou lá em cima, porque quando a gente está fazendo ali a pesquisa, você já está mapeando stakeholders, você já sabe que é o ministro, já sabe que tem ali o secretário, você já sabe, já vai anotando. Esse mapeamento você começa a qualificar. Então, assim, quem é tomador de decisão, quem é o primeiro alvo, você pode qualificar, ó, esse aqui é o que vai assinar, mas tem aquele que vai dar acesso àquele que vai assinar. Então, assim, você vai mapeando e qualificando ser aliado, oponente, quando você fala de sociedade civil, né, ainda aqui na qualificação. Você vai olhar muitas vezes você faz entrevistas nessa fase para saber o que pensa. Então, depois a gente vai falar um pouco sobre como que esse mapeamento é importante, que não é tanto organizacional, mas sim por pessoa, tá? Porque as instituições, elas não é um bloco só, muitas vezes a direção executiva ou quem que está à frente dela muda a direção dela. Mapa político, aí sim, quando tiver tudo isso, se põe num mapa de poder, né, que é muito poder, pouco poder, oponente, aliado e oponente, né, que dá para fazer também isso no Excel. A gente vai começando a qualificar, né, quem que tem muito poder e é um aliado, e quem tem muito poder e é um oponente. Essas são pessoas chaves. Então, a gente já sabe o que a gente tem que falar, né, assim, e tem também os neutros, né? Então, o neutro sempre é perigoso porque ele pode ir para o outro lado, então tem que dar atenção. Então, o mapa de stakeholders, gente, isso aqui eu estou falando de fazer uma forma que não gaste também, não é uma coisa de. A gente já faz isso, vocês já fazem isso provavelmente, vocês sabem, a gente faz isso mentalmente, né? A gente já sabe com quem falar, mas esse aqui tem isso, aquilo. Esse aqui é uma forma da gente fazer até mais organizado, né? Levantando mais informações, e lógico, isso ajuda demais, né? E nessas entrevistas, nessas conversas, olhando o que já foi publicado, a gente começa também a mapear resistências e riscos, né? Então, isso é bem importante mapear, né? Qual é o risco daquela causa, quais são os argumentos, por que tem resistência? Porque às vezes são resistências que são facilmente colocadas por terra, às vezes um oponente até vira aliado, sabe? Alguém que você vai lá conversar, às vezes não, mas você precisa entender para criar materiais de comunicação, para ir para reuniões, para criar apresentações. Então, assim, quais são as resistências frente a essa proposta? E, às vezes, para mudar de opinião, tá? Assim, o que está mais em jogo é o bem do país, não é a nossa ideia. Então, às vezes, tem que mudar de opinião. Benchmarking de advocacy eu coloquei aqui, porque às vezes tem iniciativas da sociedade civil que são bem inovadoras, assim, às vezes eu fico vendo TED, fico atrás de ideias, né, de campanhas incríveis que ajudam muito a gente ter ideias de como influenciar.
Posicionamentos, então, assim, olhar o posicionamento do tomador de decisão, tem que entender como a pessoa pensa, às vezes não pensa igual a gente, mas, né, como é que a gente pode... É lógico, tem aquelas pessoas que não têm diálogo, né, e às vezes você tem que falar do mesmo jeito com pessoas que não têm diálogo, então quem que você vai levar para falar com quem não tem diálogo? Se a gente pensar em aprovação de lei, você tem grupos, você tem que falar, senão você não aprova a lei, né? E aí tem uma coisa bem interessante, mas é muito cara de fazer, que é cultura e ambiente, né? Assim, para fazer pesquisa de percepção, por que que as pessoas pensam isso, né? São aquelas pesquisas bem interessantes, opinião pública. Quando a gente vai fazer estratégia de advocacy, seria muito interessante. Nos Estados Unidos, você faz toda hora, você faz pesquisa de telefone, como que as pessoas pensam, como elas votariam. E a gente tem muito pouco aqui, porque também é caríssimo, né, fazer. Entender como é que é o uso das redes sociais, né, por que que as pessoas estão pensando desse jeito, o que que tá, né, esse ódio vem por quê, tem perguntas também antropológicas, é muito interessante porque a gente está falando de uma ciência política, né, uma ciência humana, comportamental, né, que a gente fala, estou falando de mudanças políticas, sistêmicas e comportamentais, eu estou falando do ser humano, né, então, é entender o pensamento, e isso é muito interessante. Eu, às vezes, vejo estudos, geralmente, que são feitos nas áreas ciências sociais, acadêmicas, só para ter uma ideia do que está se falando. Isso ajuda mesmo a gente olhar e entender ideias e posicionamentos. Comunicação também, comunicação interna e externa, né? Então, assim, o que está saindo na imprensa, né? O que estão se falando, aqui é muito mais uma comunicação interna, aqui que vai ter um próximo item, tem a ver com o perfil do próximo, que é o perfil institucional, que é também importante fazer um diagnóstico da instituição, tá? SWOT mesmo, assim, forças, fraquezas, mas a comunicação externa é o que está saindo na imprensa, o que os influenciadores estão falando, como é que está o posicionamento de formadores de opinião, como é que está nas redes sociais, né? Então, essas temperaturas, né? Seguir, como é que isso sai na imprensa, será que não está saindo distorcido? Então, tudo isso é importante. E uma parte também do diagnóstico de advocacy, que é voltar para si, para saber, para poder tomar decisões depois de como vai se posicionar, de governança interna, então é o perfil da instituição. Então, assim, para fazer, a instituição importa, né? Vocês vão ter, provavelmente, dificuldades organizacionais que vão ser revistas, habilidades pessoais, como é se vocês têm um perfil mais agregador, se vocês vão ser a atuação vai ser muito mais de ser crítico, que também é importante, de alertar, ou não, vai ser um perfil mais negociador, como é que é a tomada da decisão, então, assim, não adianta ter 1000 esferas de instâncias de decisão, você está indo para Brasília, às vezes você precisa tomar decisão lá, né, como é que é a tua governança, a questão de compliance hoje, aí já estou falando, né, para estruturar, tem a lei, tem legislação, né, da questão de conversas com o poder público, a questão também do financiamento, né, eu acho que, assim, tem muitas organizações de advocacy, que assim, não se recomenda receber dinheiro público, porque você fica com menos independência. Mas existem organizações que recebem dinheiro público e conseguem fazer o advocacy, ok também, né? Mas é importante ter clareza de qual é o perfil para justamente definir qual vai ser a linha de atuação, né? Além de equipe, a gente vai falar um pouco de habilidades pessoais e recursos, obviamente, porque com essa análise institucional a gente consegue saber, bom, dentro de tudo que precisa influenciar, eu tenho dinheiro para fazer tal coisa. Já vi que nas causas raízes essa coisa é a mais importante, então eu consigo fazer até tal ponto, ou eu vou precisar de um orçamento de tanto, porque olha o tamanho do desafio. Então, é mais que eu coloco no plano, tem que ter uma parte interna, para vocês não acharem que é tudo interno, né? Como é que chega no plano de ação? Então, essa parte também entra. Aqui é um exemplo, né, de um mapa político, que é simples de fazer, você coloca ali os nomes, por isso que eu estou falando, não se preocupem em contratar, né, ter aí uma super ferramenta, tem muita coisa que dá para fazer no Excel. E aí, aqui eu ia entrar em stakeholders, que é na próxima aula,